Bom dia, galerinha do sétimo ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai estar abordando o tema Indígenas brasileiros e portugueses, um choque violento de realidades. E a gente vai usar como referência aqui, como fonte para o vídeo, esses três textos. Os primeiros contatos entre os indígenas e europeus, do site Prepara Enem, o texto Escravidão Indígena, do site Brasil Escola, e os jesuítas, do Mundo Educação. Os links para esses textos vão estar disponíveis na descrição, vocês podem clicar e vê-los na íntegra, tá ok? Então vamos começar. Primeiros contatos entre os indígenas e os europeus. Esse texto foi escrito por Leandro Carvalho. Os europeus e os indígenas da América tiveram seus primeiros contatos no século XV, no momento da expansão marítima europeia. Quando os europeus chegaram ao Brasil, já existiam habitantes naquele território, mas é lógico que existiam habitantes. Eram os diferentes povos indígenas, considerados os povoadores da região. A colonização portuguesa teve como principais características a submissão e o extermínio de milhões de indígenas. Aliás, foram os europeus que chamaram de índios os primeiros nativos da região. Englobar toda a diversidade cultural indígena nesse nome generalizante criou certo entendimento de que os povos indígenas eram todos semelhantes, mas a verdade não é essa. O processo de colonização portuguesa no Brasil teve um caráter semelhante a outras colonizações europeias, como a colonização espanhola, que conquistou e exterminou seus povos indígenas. Em 1500, os primeiros portugueses que desembarcaram no continente americano tomaram posse das terras e logo em seguida tiveram os primeiros contatos com os indígenas, chamados pelos portugueses de selvagens. Alguns pesquisadores chamaram esse primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, como se este representasse um momento em que as diferentes culturas trocaram influências, mas não foi bem isso que aconteceu. Concordamos com os pesquisadores que compreendem que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas, que mais correspondeu ao início do processo de extermínio e submissão dos indígenas, o genocídio, e que houve um processo de imposição cultural, que chamaremos de etnocídio, ou seja, os portugueses impuseram a sua cultura sobre a cultura indígena. No século XVI, poucos empreendimentos foram realizados pelos portugueses no território colonial. As principais realizações portuguesas tiveram a utilização da mão de obra indígena escravizada, como na extração do pau-brasil, na construção de feitorias pelo litoral e etc. Infelizmente, a submissão e extermínio dos indígenas pelos europeus no século XVI estavam apenas começando na história do Brasil. Os primeiros contatos entre os indígenas e os europeus no século XVI foram o início da submissão e o extermínio da população indígena brasileira. Inicialmente, os portugueses pensaram em aproveitar do contato já estabelecido com os índios na atividade da extração do pau-brasil. Nesse período, os índios realizavam essa extração por meio de um trabalho esporádico, recompensado pelos produtos trazidos pelos lusitanos na prática do escambo. Em contrapartida, o trabalho nas grandes propriedades exigia uma rotina de trabalho longa e disciplinada, que ia contra os hábitos cotidianos de boa parte dos indígenas. Além disso, as mortes causadas pelo trabalho forçado, as mortais epidemias contraídas no contato com o homem branco e a ruptura com a economia de subsistência dos indígenas impedia a viabilidade desse tipo de escravidão. Ao mesmo tempo, devemos levar em conta que o controle sobre os índios escravizados era bem mais difícil, tendo em vista o conhecimento que tinham do território. Dessa forma, a vigilância se tornava algo bastante complicado. Como se não bastasse esses fatores de ordem cultural, biológica e social, a escravidão indígena também foi extensamente combatida pela Igreja no ambiente colonial. Representados pela ordem jesuíta, os clérigos que aportavam em terras brasileiras se envolveram
em uma série de disputas em que repudiavam o interesse dos colonos em converter os índios em escravos. Tal postura se justificava no interesse que os clérigos católicos tinham em facilitar o processo de conversão religiosa dos índios. Apesar de sua influência e autoridade, muitos padres foram explicitamente afrontados pela ganância de colonos que saíam pelo território em busca de índios. Na maioria das vezes, a escravidão indígena servia como uma alternativa à falta e ao alto custo de pessoas escravizadas trazidas da África. Preferencialmente, os colonos atacavam as populações indígenas ligadas às missões jesuíticas, pois estes já se mostravam habituados à rotina e aos valores da cultura ocidental. Mediante a forte pressão dos religiosos, Portugal proibiu a captura de índios por meio de uma carta régia, emitida no ano de 1570. Segundo este documento, os índios só poderiam ser presos e escravizados em situação de guerra justa, ou seja, somente os índios que se voltassem contra os colonizadores estariam sujeitos à condição de escravos. Por meio dessa medida, os colonizadores conseguiram manter a escravidão indígena durante todo o período colonial. A escravidão indígena foi oficialmente extinta no século XVIII, momento em que o Marquês de Pombal estabeleceu um conjunto de transformações na administração colonial. Primeiramente, ordenou a expulsão dos jesuítas do Brasil, mediante a ampla influência política e econômica que tinha dentro da colônia. Logo depois, em 1757, proibiu a escravidão indígena e transformou algumas aldeias em vilas submetidas ao poderio da coroa. Os jesuítas. Esse texto é de Rainer Souza, mestre em História. Os jesuítas faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus. Criados com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo, os padres jesuítas eram subordinados a um regime de privações que os preparavam para viverem em locais distantes e se adaptarem às mais adversas condições. No Brasil, eles chegaram em 1549 com o objetivo de cristianizar as populações indígenas do território colonial. Incumbidos dessa missão, promoveram a criação das missões, onde organizavam as populações indígenas em torno de um regime que combinava trabalho e religiosidade. Ao submeterem as populações aos conjuntos de valor da Europa, minavam toda a diversidade cultural das populações nativas do território. Além disso, submetiam os mesmos a uma rotina de trabalhos que despertava a cobiça dos bandeirantes, que praticavam a venda de escravos indígenas. Ao mesmo tempo em que atuavam junto aos nativos, os jesuítas foram responsáveis pela fundação das primeiras instituições de ensino no Brasil colonial. Os principais centros de exploração colonial contavam com colégios administrados dentro da colônia. Dessa forma, todo o acesso ao conhecimento laico da época era controlado pela Igreja. A ação da Igreja na educação foi de grande importância para a compreensão dos traços de nossa cultura. O grande respaldo dado às escolas comandadas por denominações religiosas e a predominância da fé católica em nosso país. Além de contar com o apoio financeiro da Igreja, os jesuítas também utilizavam da mão de obra indígena no desenvolvimento de atividades agrícolas. Isso fez com que a Companhia de Jesus acumulasse um expressivo montante de bens no Brasil. Fazendas de gado, olarias e engenhos eram administrados pela ordem. Ao longo da colonização, os conflitos com os bandeirantes e a posterior redefinição das diretrizes coloniais portuguesas deram fim à presença dos jesuítas no Brasil. No ano de 1750, um acordo estabelecido entre Portugal e a Espanha dava direito de posse aos portugueses sobre o aldeamento jesuíta de 7 povos das missões. Nesse mesmo tratado ficava acordado que os jesuítas deveriam ceder as terras à administração colonial portuguesa e as populações indígenas deveriam se transferir para o vice-reinado do Rio da Prata. Os índios resistiram à ocupação, pois não queriam integrar a força de trabalho da colonização espanhola, e os jesuítas não admitiam perder as terras por eles cultivadas. O conflito de interesses abriu espaço para o início das guerras guaraníticas. Os espanhóis e portugueses, contando com melhores condições,
venceram os índios e os jesuítas no conflito que se deflagrou entre 1754 e 1760. Depois do incidente, o ministro português Marquês de Pombal ordenou a saída dos jesuítas do Brasil. Tal ação fazia parte de um conjunto de medidas que visavam ampliar o controle da coroa portuguesa sobre suas posses. Agora o texto Bandeirantes. É o texto aqui do Fernando Roque Fernandes, que é mestre em História. Okay? Os bandeirantes empreenderam várias expedições denominadas de bandeiras. Essas reuniam indivíduos que iam aos sertões coloniais com a intenção de capturar indígenas para uso como mão de obra escrava. Nessas primeiras expedições, o armamento básico utilizado era o arco e flecha, mesmo poderio bélico de muitos indígenas que se intencionava capturar. Por conta de seus propósitos, muitas bandeiras se constituíram como verdadeiras expedições de apresamento. No contexto da União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, os bandeirantes ultrapassaram os limites do Tratado das Tordesilhas, firmado em 1494, e ampliaram os domínios portugueses na América. Na segunda metade do século XVII, o contexto de crise econômica que assolou o Império Português na Europa e suas possessões ultramarinas na América e na África foi desencadeado por uma série de investidas de outras nações. Colônias na África foram tomadas pelos holandeses e o açúcar brasileiro enfrentava a concorrência do açúcar produzido nas Antilhas. Naquela situação, a coroa portuguesa estimulou a procura por metais preciosos em suas colônias. As bandeiras somaram-se às expedições oficiais financiadas pela própria coroa, denominadas de entradas. Mas quais eram as suas diferenças? As entradas podem ser consideradas como expedições oficiais de exploração do território, na busca por suas potencialidades econômicas. As bandeiras podem ser tomadas como expedições fortemente armadas, organizadas por particulares. Os principais objetivos dessas expedições foram a busca por mão de obra indígena, guerras e escravidão de muitos indígenas hostis à colonização, localização e destruição de quilombos formados por negros e indígenas fugidos dos núcleos coloniais, e a busca por metais preciosos. Os mais conhecidos bandeirantes eram, em sua grande maioria, da região paulista. Dentre eles se destacaram Antônio Raposo Tavares, Domingos Jorge Velho, Moraes Navarro, Domingos Cavalheiros, Estevão Parente, Fernão Dias Pais, Manuel Borba Gato, Bartolomeu Bueno da Silva, Pascoal Moreira Cabral e André Fernandes. Os bandeirantes encontraram ouro por volta de 1695. Dali em diante empreenderam outras descobertas em regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Quem circular pelas rodovias, avenidas, praças e ruas de São Paulo certamente se verá rodeado de homenagens a esses indivíduos. Aqui a gente tem uma imagem do Domingos Jorge Velho, bandeirante paulista, em uma pintura de Benedito Calixto, de 1903. Na historiografia, as representações de que os bandeirantes foram responsáveis pelas riquezas de nosso país, verdadeiros desbravadores do sertão brasileiro, ampliadores de limites territoriais e incansáveis expedicionários na busca por metais e pedras preciosas, acabou por reduzir o caráter muito mais complexo da colonização e do papel desempenhado por esses sujeitos. As representações a eles atribuídas e as homenagens que ainda hoje lhes são feitas dificultam a compreensão maior sobre o complexo funcionamento da sociedade colonial. Como dito, desde o início da colonização, os bandeirantes se lançaram ao apresamento de indígenas, chegando muitas vezes a invadir missões jesuíticas, onde milhares de índios vivenciavam outros processos de desestruturação cultural com base na evangelização e catequese. Conforme apontou John Monteiro, ao longo do século XVII, colonos de São Paulo assolaram centenas de aldeias indígenas em várias regiões
e trouxeram milhares de índios de diferentes grupos étnicos para suas fazendas, obrigando-os a trabalhar de modo compulsório. As frequentes expedições bandeirantes alimentaram um verdadeiro sistema de mão de obra indígena no Planalto Paulista, que possibilitou a produção e o transporte de gêneros agrícolas para abastecimento de uma complexa rede comercial que incluía outras partes da América Portuguesa e mesmo outras bandas do Atlântico Meridional. Essas questões ainda precisam ser analisadas com maior atenção pelos pesquisadores contemporâneos. Aqui a gente tem as referências, desse texto. E espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima aula. Obrigado.